Finalizando hoje mais uma semana de lives, todas as terças, quartas e quintas-feiras com vocês aqui às 8h08, fazendo esse projeto que iniciou de um desejo muito interno de instalar um hábito de continuação, de disciplina, de foco comigo e com vocês. Eu falei na live de ontem que quando a gente faz um compromisso e se compromete com o outro, aquilo é muito mais firme. Eu acho que as mães sabem muito bem disso, né? Tem mães que sabem que todo dia ela vai ter que acordar cedo, todo dia ela vai ter que fazer almoço, todo dia ela vai ter que cuidar daquela criança. Ou seja, ela tem um comprometimento maior. Um comprometimento que não é apenas com ela, é com alguém além dela. Então ela sabe que ela tem que fazer. E quando a gente se compromete com alguém para além de nós mesmos, se sabotar, desistir, fracassar, fica mais difícil. Porque você tem um motivo a mais. Então, esse comprometimento dessas lives aqui foi primeiramente comigo. Eu precisava instalar o hábito da disciplina. E depois com vocês. Vou colocar já o tema fixado aqui. A live de hoje, o conteúdo de hoje, eu cismo dizer que é um dos mais ricos que eu já coloquei aqui e um dos mais transformadores de toda a minha vida. Eu já iniciei essa live aqui falando de comprometimento, de disciplina. E eu quero dar uma puxada de orelha para só quem for forte ficar aqui. Eu coloquei como tema hoje, como criar um planejamento sem fracassar no meio do caminho. Como criar um planejamento sem fracassar no meio do caminho. E aí eu já veio uma porradinha aqui de início da live pra gente começar ainda mais grandioso esse conteúdo de hoje. É assim, ó, puxa a gente, mas transforma. Eu vou falar que se você é uma mulher que ainda está no estado infantil de reclamar, de achar que não tem mais jeito, de desistir, de estar num lugar de vítima, e aí ouvi isso com muito amor, tá? Eu tô falando vítima sem um julgamento pesado. No lugar de vítima, de achar que você não é responsável, de achar que as outras pessoas são responsáveis, de achar que alguém é culpado por qualquer resultado que você tenha na vida, eu aconselho que você não fique aqui, porque talvez você vai perder o seu tempo. Porque esse conteúdo aqui hoje, ele só vai fazer sentido para quem já entrou no estado de mulher madura, que mesmo com todos os problemas da vida, mesmo ainda passando por dificuldades, tendo que enfrentar vários desafios, ela já entendeu que se ela não se mover, se ela não fizer alguma coisa, nada e ninguém vai dar pra ela o que ela quer. Então, se você já é essa mulher que assim, ó, caiu aquela ficha, porque eu sei que não é fácil. Eu já vivi esse estado aí de achar que a culpa era do mundo, a culpa é porque tá em crise, a culpa é porque meus pais tinham feito o que fizeram comigo, a culpa é porque meus ex-namorados tinham me machucado, a culpa é porque eu ainda não tinha estudado o suficiente. Eu já estive nesse lugar, eu sei como é doloroso. Mas enquanto você não faz uma virada de chaves interna, de entender que eu sou a única responsável, e mesmo que isso doa, eu também sou a única capaz de fazer qualquer coisa para mudar minha vida. Então, se você já é essa mulher que entendeu que você é a única responsável, que você tem capacidades para fazer a coisa acontecer, seja ela qual for, essa live aqui eu te garanto que é para você. E eu vou deixar mais um pouquinho e respondendo o Instagram e avisando para as outras mulheres. Para você que está chegando aqui agora, se você conhece alguma mulher que tem problema com planejamento, que tem problema com procrastinação, com autossabotagem, com crença de que não vai dar certo, reclamação, vitimismo, manda por favor essa live pra ela, porque eu te garanto que vão ser os minutos mais transformadores da vida delas e de vocês que estão aqui comigo. Então pega esse aviãozinho, envia pra outra pessoa, chama ela pra cá para que a gente use esse início do dia para potencializar a maneira como a nossa mente pensa e as nossas atividades do dia a dia, da nossa rotina, o nosso planejamento de vida. Eu já quero iniciar te falando sobre uma publicação que eu vi agora de manhã cedo, e quando eu vi aquela publicação eu percebi que sim, aquilo que eu tô falando, aquilo que eu tô fazendo está extremamente alinhado com
o que o mundo, o universo, Deus, seja lá o que você chama, quer que eu coloque no mundo. Eu vou te falar o porquê e você vai entender, e talvez você veja que a vida é sincrônica, ela vai te trazendo aquelas pessoas, aquelas mensagens, aquelas informações, e você fala, cara, eu pensei nisso ontem. Eu pensei naquela pessoa, aquela pessoa falou comigo. Eu pensei naquela coisa, apareceu no Instagram. Você vai perceber que isso é real, porque quando você está alinhada, você não está alinhada só com você internamente, mas você está alinhada com algo maior. Você recebe intuição, insights. E hoje, quando chegou essa publicação no Instagram, eu falei, cara, é isso. Para quem está perguntando sobre o tema de hoje, eu coloquei para a gente falar como criar um planejamento sem fracassar no meio do caminho. Sem parar por conta de procrastinação. Várias de vocês reclamam muito isso. Cris, eu procrastino. Eu percebo que eu tenho um problema sabotador. Quando eu tô começando, do nada, alguma coisa acontece, eu me saboto, alguém vem, eu caio naquilo e eu volto atrás, eu desisto, eu não concluo. Então hoje essa live inteira vai ter o objetivo de te fazer enxergar saídas, usar estratégias e ferramentas para que isso não aconteça mais. Mas, como eu falei, só se você tiver muito afim de fazer a mudança. Então, eu quero te contar isso que eu assisti de manhã cedo, que veio exatamente para isso que eu quero falar com você. Eu não sei se você conhece um influenciador que se chama Joel J. Ele foi um grande nadador, atleta de alta performance e ganhou muitos prêmios, foi um dos melhores do Brasil. Esse cara foi atleta por muitos anos e agora ele é influencer e tem a metodologia dele própria de alta performance. Ou seja, ele tem um método lá que faz com que a pessoa mude o estado dela e se torne uma pessoa de alta performance na vida. E ele colocou uma publicação que ele disse assim, 11 motivos para você acordar 5 horas da manhã. Ou 11 características, não lembro direito o texto, mas é mais ou menos isso. 11 motivos que te influenciam a acordar 5 horas da manhã. E aí eu li todos os motivos lá, e aí bateu forte em mim numa coisa. Primeiro, isso tem a ver com o que eu quero te falar hoje. E segundo, eu fui lá no meu passado e eu voltei no momento em que eu era vítima. Por isso que eu iniciei essa live falando aqui. Se você ainda está numa atitude infantil de se achar vítima e de julgar tudo que acontece, julgar o outro, julgar o mundo, reclamar, jogar energia densa e negativa, talvez não seja para você essa live. Quando eu ainda estava nessa postura infantil de achar que o mundo tá errado, que só eu sou a certa, quando eu ouvi as pessoas falarem disso, de acordar 5 horas da manhã, eu achava aquilo um absurdo. E aí eu entrava no grupo daquelas pessoas que se unem para falar mal das outras e eu falava, pra que isso? A gente não precisa disso. Ai, aquela bela frase, trabalhe enquanto eles dormem, que absurdo. E aí eu reclamava das maiores atrocidades. Hoje, analisando os meus comportamentos, então, quando eu li esse post, e eu vou te falar, use a internet como um ambiente de transformação, onde você é curiosa para qualquer post, qualquer stories, qualquer live, qualquer coisa que você assistir aqui, porque você tá botando nem que seja 1 minuto da sua vida, 10 minutos, 1 hora, não interessa, mas é a sua vida. Você poderia estar fazendo milhares de outras coisas, mas você tá botando a sua energia aqui. Então use esse momento para ser curiosa. Usa aquilo ali para tirar vários insights, seja de uma roupa que você vê a pessoa postando, não interessa. Ative a sua mente para ela ser curiosa, para ela aprender com aquilo ali, seja qualquer coisa. E aí quando eu vi esse post dele, eu fui no passado e eu lembrei quem eu era, o quanto eu falava mal das pessoas que acordavam 5 horas, o quanto eu reclamava e verbalizava que eu não conseguia. Voltei no passado e ao mesmo tempo eu voltei aqui pro futuro, ou seja, percebe isso? De um post de manhã cedo, eu fiz uma autoanálise, que é o que eu tô trazendo aqui pra você agora. Eu fui lá no meu passado e eu revi quem eu era, e eu lembrei dos resultados que eu tinha quando eu era daquela maneira, e eu voltei agora pro presente e percebi os meus hábitos e os meus comportamentos e os resultados disso. E aí o que eu trouxe pro hoje, pro agora? Eu percebi que hoje já é um hábito eu acordar entre algumas vezes, mas é raro, 4h30, 5 horas, máximo 5h30. Eu só vou acordar um pouquinho mais tarde quando eu estendo o meu trabalho à noite. Eu vou trabalhar porque eu estudo, porque eu tô lendo alguma coisa, eu vou dormir meia-noite, 1 hora, aí eu estendo um pouquinho acordar, mas eu estendi à noite.
eu percebi que isso é um hábito meu agora. E eu, que era uma pessoa que criticava, que julgava quem fazia isso, que tinha toda a justificativa do mundo para não fazer, para me blindar daquele hábito, hoje eu faço isso. E aí tem outros hábitos que eu quero te trazer, que eu faço hoje, e eu ouve bem isso aqui que eu vou te falar. Eu não estou falando para você fazer isso. Porque se você não tiver uma base muito forte te sustentando o teu porquê, a tua mente não vai fazer. Você vai justificar, você vai reclamar, você não vai conseguir, você vai parar. Então hoje eu vou te contar todos esses detalhes de como criar isso na tua vida. E você não precisa. Mas só ouve esse conteúdo, baixa-se bem as tuas barreiras e ouve esse conteúdo, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai ficar na tua mente e vai fazer sentido. Eu percebi outros hábitos além desse de acordar às 5 da manhã. Eu percebi o hábito de conseguir fazer jejum de 10 da noite, quando eu estendo muito o meu trabalho. A última refeição eu faço 11 da noite e eu fico até o outro dia, até 11, meio-dia. Ou seja, eu consigo fazer um jejum de 12 horas. Eu consigo fazer um treino de cardio de 30 a 40 minutos no início do dia. Tudo isso faz com que o meu corpo fique ativado, eu fico o dia inteiro ativada, eu acordei o dia, já amanheci numa alta intensidade, eu já comecei a trabalhar a minha atividade física e a minha autoimagem, a imagem que eu crio de mim no espelho. E antes eu era aquela pessoa que acordava 8 horas da manhã, puta, porque tinha que ir trabalhar. Porque fazia o que não gostava, não estava feliz, não estava plena. E aí, ok. Então eu percebi esses 3 grandes hábitos. Esse de acordar mais cedo, esse de fazer jejum e esse de fazer treino, cardio, qualquer atividade, nem que seja uma caminhada de manhã cedo, para abrir meu dia. Quando eu ouvi o post dele e vi isso dele falando os 11 motivos, eu até te indico para ir lá no Instagram dele, Joel J, e ver esse post, que ele dá lá todos os motivos. Ele diz, eu já tô 2 horas à frente das pessoas. Bom dia, maravilhosas, sejam bem-vindas. Ele diz, eu já tô 2 horas à frente da maioria das pessoas que acorda 7 horas, 8 horas. Eu já fiz várias atividades, eu já meditei, mentalizei, eu fico mais rico. Vários motivos pelo qual acordar 5 horas da manhã é algo que você deve, pelo menos, pensar. Nem que seja para daqui a 1 ano. Mas qual é o motivo disso? Eu olhei isso lá nele e eu lembrei de mim, qual é o meu motivo? Eu tenho hoje um caderno que eu chamo meu caderno de criação e manifestação. Quando eu aprendi essa ferramenta, porque para pensar bem, nós seres humanos precisamos de ferramenta. Esse celular é uma ferramenta. Se você não pagar a internet ou não tiver um Wi-Fi, que não tiver internet, você não vai ter ferramenta para ouvir o que eu tô te falando, para acessar conteúdo na internet. Então nós precisamos ter ferramentas. E uma ferramenta que eu comprei, só que quando eu comprei essa ferramenta, ela vem com o nome de Caderno do Impossível, que é para você colocar lá naquele caderno as coisas que você acha que é impossível, que são impossíveis, mas que se você realizar aquelas coisas impossíveis, você vai atingir os seus desejos, os seus sonhos. Bom dia, deusa maravilhosa! Então, quando eu comprei, se chamava Caderno do Impossível. Só que eu não acredito mais nessa coisa do impossível. Então, nem tudo que você ouvir, você vai precisar usar ela do jeito que é. Eu mudei para minha realidade e eu botei Caderno de Criação e Manifestação. Eu tenho lá exatamente para onde eu tô indo, o modelo de corpo que eu quero, a quantidade de peso que eu quero. Eu tenho lá, e eu manifestei 2 anos atrás, exatamente o homem que eu gostaria de ter na minha vida. Como ele falava, como ele se comportava, quais eram os hábitos dele, que experiência nós teríamos hoje juntos. E eu vivo isso hoje no meu relacionamento. 2 anos depois, a coisa aconteceu na minha vida. Então não adianta alguém chegar pra mim e falar assim, Cris, isso é uma balela, isso não funciona, é que eu vou falar, talvez não funcione pra você. Eu sou a prova viva de que isso é real. Eu manifestei muitas coisas que estão lá. Esse caderno de criação e manifestação, existem várias técnicas e ferramentas lá que você vai criar tudo, só que todos os dias você vai abrir aquele caderno logo no início da manhã, que você ainda está naquele estado ali meio de... eu não sei se chama uma frequência alfa, ou não tem, mas tem uma frequência bem baixa, que quando você está nessa frequência, você acessa diretamente o subconsciente.
E o subconsciente é onde guarda o nosso poder de criação verdadeiro, não é um consciente. Consciente você fala que você quer, mas o subconsciente ele é muito interno. Então você acabou de acordar, você ainda está acessando o subconsciente. Quando você faz alguma atividade de meditação, de internalização de um caderno, de alguma coisa, a potencialidade daquilo ela é muito forte, porque é como se a informação fosse direto para o subconsciente. Então eu acordo e vou logo ler esse meu caderno. Todos os dias. 365 dias no ano, se for para 2 anos, como eu já venho fazendo há mais tempo, 600 e pouco lá, 700 e poucos dias. Não existe, ouve bem o que eu vou te falar, assim, com o coração aberto. Não existe a possibilidade de você não achar os caminhos, de você não ir atrás das informações, de você não se transformar se todos os dias você lê aquilo que você mesma escreveu e você dá o direcionamento para sua mente. É como se todos os dias você tem um funcionário na sua empresa e todos os dias você ensina para ele como fazer uma venda. Todos os dias você ensina para ele que tem que fazer um marketing. Todos os dias você ensina para ele que ele tem que montar uma embalagem de tal maneira. Ele vai fazer. Por quê? Porque você está botando energia, você está ensinando, ele está pegando o direcionamento. A mesma coisa acontece para nossa mente. Se você bota ali exatamente o tipo de relacionamento que você quer ter, independente se você já tem a pessoa na sua vida, eu não tinha. Eu tinha um relacionamento extremamente frustrado e eu não era satisfeita com esse relacionamento e eu desenhei. Eu tenho... Um dia, quando a gente estiver num grupo de mentoria, eu mostro pra vocês o meu papel e a data lá de 2 anos atrás, quando eu desenhei quem era a pessoa. Eu não tinha o rosto dele na mente, porque eu não sabia quem era, mas eu desenhei quem era a pessoa, como ela me tratava, como ela se tratava, quais eram os hábitos, quais eram os comportamentos, o que ele fazia na vida, qual era o intuito dele com o trabalho dele, tudo. Quando essa pessoa chegou na minha vida, eu sabia que era ela. E as pessoas que se aproximavam, e que no momento que elas se aproximavam, eu via que não fazia sentido, eu já, tchau, acabou. Por quê? Porque você tem certeza de para onde você está indo. Então eu tenho esse caderno de criação e manifestação que lá tem a maneira que eu quero impactar o mundo, quantas mulheres eu quero que o meu trabalho atinja até uma tal data, quantos quilos eu quero que o meu corpo esteja apontando na balança até tal dia, como eu quero que a minha comunicação esteja. A minha comunicação mudou absurdamente aqui com vocês depois que eu comecei a fazer isso. Eu tenho lá tudo o que eu quero fazer. E todos os dias, ao acordar às 5 horas da manhã, essa é uma das primeiras atividades que eu faço. Uma das coisas que está lá no meu caderno é que eu quero ter uma rotina criativa e inteligente que me cause satisfação, prazer e bem-estar para eu conseguir viver a minha vida. Essa é uma coisa que está lá, apontada. Todos os dias eu leio aquilo. No começo não era isso, não era fácil. Mas quando eu sei que eu tenho uma atividade na minha vida, que todos os dias eu preciso de 30 a 40 minutos para ler esse meu caderno, para dar direcionamento para minha mente de para onde eu tô indo, inevitavelmente eu vou me colocar a acordar às 5 horas da manhã sem peso na consciência. Agora capta tudo que eu falei desde o início. Eu ouvi uma live hoje, um post hoje de manhã, onde esse profissional de alta performance, um grande treinador, diz 11 motivos pelo qual você deveria acordar às 5 horas da manhã. Eu fui no passado uma pessoa que criticava quem fazia isso. Hoje eu faço isso todos os dias. Porém, eu faço isso e eu acordo na hora que o celular toca, entre 5, 5 e 20, 5 e meia no máximo, porque eu sei qual é o sentido de eu acordar. Agora, se eu falo só aqui pra você, acorda às 5 horas da manhã porque todo dia... Mas você não criou nenhuma estratégia. Você não sabe para que você está fazendo aquilo. Você não sabe para onde vai. Você não tem um motivo que embase a preguiça. Você não tem um motivo que embase o seu corpo se movimentar. Eu juro para você, você não vai fazer. Sabe aquelas pessoas que quando faz um exame e lá aponta que ela tá quase morrendo, que o colesterol tá absurdamente, que ela tá com câncer, que ela tá com alguma coisa na vida e ela simplesmente muda todo o comportamento dela? Aquelas pessoas que têm um problema muito sério de pulmão, descobre que tá com aquele problema e que fuma e ela para de fumar. Sabe esses casos? Essa pessoa, ela criou um sentido tão forte dentro dela que é impossível ela desistir e parar no meio do caminho.
Assim como tem outras que ignoram aquela informação e se destroem mais ainda. Então a nossa mente, ela é uma máquina de potência infinita e sagrada. Que se você der para ela um sentido real pelo qual ela deve fazer alguma coisa, inevitavelmente ela vai fazer. Agora, se você não tem um direcionamento, se você não tem um sentido, se você tá fazendo por fazer, se você ainda não se convenceu do motivo, de para onde você tá indo, do desejo, do objetivo, não adianta, vai se sabotar. Não era fácil eu acordar às 5 horas da manhã e sentar aqui morrendo de sono para ler um caderno cheio de coisa que eu escrevi, acreditando que eu vou chegar lá. Não. No começo era sacrificante, era como se eu estivesse falando, não interessa, vai e faz. Aí eu olhava que, não sei quantos milhões na conta, tá bom. Aí eu olhava pra conta bancária e falava, puta, talvez eu não tenha nem dinheiro pra pagar o cartão esse mês. Mas eu confio, vamos lá. Mas era assim. No começo vai parecer uma mentira, porque você não tem aquela realidade ainda. Então talvez você acredite que é mais mentira do que real. Só que depois de 2 meses, depois de 3 meses, depois de 6 meses fazendo aquilo todo dia, do nada tu fala, cara, eu podia vender tal coisa, eu podia fazer tal parceria, eu podia começar a aprender a investir, eu podia começar a pensar em sair desse trabalho e empreender, eu podia. E aí você vai recebendo mensagens de pra onde ir, porque você deu o direcionamento do que você queria. Então talvez o que esteja faltando, e aí eu vou repetir mais uma vez o que eu falei lá no começo, se você ainda tá na postura infantil de reclamar muito da vida, de achar que a coisa não é pra você, de justificar, de julgar as coisas, de julgar as pessoas, de julgar os conteúdos, se você tá nessa postura, talvez essa live não seja pra você e talvez essa questão de planejamento não faça o menor sentido pra você. Mas eu só falo com essa verdade, com essa propriedade, porque hoje eu vejo o meu corpo diferente, eu vejo um relacionamento diferente com um homem que eu escolhi. Eu criei aquela pessoa na minha vida. Eu fui para um curso de desenvolvimento pessoal e lá estava a pessoa. Eu criei. Eu só falo com propriedade disso porque, além de eu saber que é real na minha vida e que alguém me ensinou, eu também posso tornar isso disponível, falar o que eu vivo para que você faça na sua vida. A gente só consegue ter propriedade para falar quando a gente experimentou aquilo, funcionou pra gente. Então, essa coisa de acordar cedo, de ir malhar, hoje eu fui fazer cardio em jejum e tinha só uma mulher. E ela falou, eu tava morrendo de preguiça e eu achei que só seria eu. E quando veio apareceram mais 4 mulheres, só mulheres. E ela disse assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Eu lembro quando eu sempre falava isso. Eu não consigo correr, eu não consigo malhar todos os dias, eu não consigo emagrecer, eu não consigo diminuir minha barriga. Eu sempre falava isso. Quando eu comecei a estudar esse conteúdo de mentalidade, eu falei, cara, cada vez que eu falo pra minha mente, tá saindo da minha boca e ela tá acreditando que eu não consigo, eu não posso. Então, acho que o primeiro ponto é você olhar pra você e assim, deixa eu analisar de verdade. Eu mesma acredito que é pra mim, eu mesma acredito que é possível. E aí outro tapão na cara. Amor, o negócio acaba. Isso aqui tem fim. Se você tá usando todos os dias, todas as horas, toda a tua energia para sobreviver, para só mais um dia e não tá realizando os seus sonhos, saiba que lá no final, quando a coisa desligar, quando o olho fechar, quando o coração parar, o que você leva daqui é que a vida foi um fracasso. É que você nunca teve oportunidade. É de que você nunca conseguiu. Então eu não sei qual é a sua crença, mas a minha crença é de que desligou esse aparelho, você sai daqui com um nível de informação. Você sai daqui com uma quantidade de informação. Seja você chamando isso de espírito, de alma, de ser, não interessa. Mas você leva esse nível de informação para uma outra existência. Se o nível de informação que você vai finalizar essa vida é de fracasso, é de desistência, é de escassez, é de limitação, é de dor, é de conflito, é de problemas, não tem como. Isso vai te acompanhar para uma próxima realidade. Mas se você leva que você fez o máximo, que todos os dias você fazia por você, que você não esperava que ninguém te desse nada, porque ninguém precisa te dar, cara. Ninguém precisa te dar. Ninguém precisa te dar. Você consegue se dar. Você leva isso para outro momento.
Então faz essa análise de aquilo que eu tô fazendo todos os dias. Pode ser que me leve só daqui a 5 anos ou 10 anos, não interessa, mas isso tá me levando para algum lugar e esse lugar é algo que eu desejo? Ou eu tô deixando que a coisa seja assim, ó, deixa a vida me levar e uma hora vai acontecer? Mulheres, e é muito desafiador pra gente, agora eu vou trazer um pouquinho do tema de constelação familiar, de olhar pro teu sistema de origem. Ainda existe muita resistência e confronto dentro de mim, porque eu sou uma das primeiras mulheres da minha família que tem coragem de abrir uma câmera e falar para pessoas que ela nunca conheceu. Até porque a internet existe há poucos anos. Eu sou a primeira mulher da minha família que trabalha falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre curar aquilo que você recebeu dos que vieram antes. Eu sou a primeira mulher da minha família que já definiu que eu vou ser milionária ajudando outras pessoas a se transformarem. Eu sou a primeira mulher da minha família. Eu sou a primeira mulher da minha família que monta uma empresa de desenvolvimento pessoal. Então eu não tenho referência na minha família. Pouquíssimas mulheres, se eu não me engano, de toda a minha linhagem, 2 primas foram para esse caminho de empreender, de ser empresária. Eu não tenho referência. Então não é algo normal, vai ser algo desafiador, vai ser algo que muitas vezes eu vou achar que eu não consigo, vai ser algo que eu vou ter vergonha, vai ser algo que eu vou ter problema, vai ser. Por quê? Porque eu não tenho referência. Eu olho para trás e eu não vejo ninguém que possa dizer, nossa, ela conseguiu. Não, pelo contrário. Eu vou ser essa que vai abrir caminho para as minhas filhas e para os meus sobrinhos e afilhados olharem e falar, minha tia conseguiu, ela conseguiu, então a gente também consegue. Então, se você também vem de uma linhagem que não tem o hábito de ter muito dinheiro, de amar o que faz, de ter um casamento foda, de ter um relacionamento muito bom, um corpo que você se orgulhe, de ter saúde, de viajar, de ter investimentos, de ter saúde física, mental, emocional, de ser uma mulher equilibrada, de ser uma mulher que inspira outras pessoas, não uma pessoa louca, que muitas vezes a gente tá na louca, né? Se você não tem isso na sua família, meu amor, talvez você seja essa mulher. E eu vou te falar, é desafiador para um cacete. Mas não tem nada mais prazeroso na vida do que você olhar no espelho e você reconhecer que você está se tornando uma pessoa que você admira. Que você fala, cara, eu não era isso aqui não, olha o que eu me tornei em 1 ano, em 2 anos. Poucas coisas na vida me deram tanto prazer quanto olhar no espelho e dizer, eu reconheço onde você estava e onde você está. Eu sei que ainda está bem distante de para onde eu estou indo, mas eu reconheço. E esse prazer, ele não acontece porque, um dia eu saí da cama com preguiça e, eu me tornei maravilhosa. Não, amor. É porque todos os dias eu me coloco para fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho meu planejamento, eu tenho a minha rotina, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu estudo, eu tenho a minha alimentação, eu tenho o meu exercício, eu tenho meu tempo com o meu relacionamento. Eu olho para os meus relacionamentos, seja com namorado, seja com pessoa, e eu percebo quando eu me desequilibrei. Eu percebo quando eu falo, cara, tô me sabotando. Fui louca, fui pro pico da emoção, fui pra depressiva ou pra louca ansiosa. Eu me analiso, eu não preciso que a pessoa venha me apontar e falar assim, cara, dá uma segurada que tá demais, não precisa, porque eu me tornei uma mulher que eu mesma me analiso. Eu olho pros meus resultados e eu vejo quando não tá bom. Eu não fico fingindo e jogando a coisa pra baixo do tapete e deixando que a coisa aconteça, meu Deus, um dia alguém vai resolver. Um dia vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer. Sai da criança de esperar que um adulto venha te salvar da realidade que você mesma criou. É um assunto mais forte, mas é um assunto que vai chacoalhar uns lugares dentro de você que um dia alguém precisou me dar uma porrada na minha cara para eu aprender. Então que você talvez não precise aprender com tanta dor. Como criar um planejamento que você não vai fracassar no meio do caminho, que você não vai se sabotar, que você não vai passar o dia inteiro assistindo Netflix ou comendo doces. Como? Como que a gente cria um planejamento? O ponto assim primordial, central, o único, exclusivo é falar, cara, eu posso não saber como eu vou criar isso. Eu posso achar que é extremamente difícil, mas eu vou morrer para chegar próximo disso. Não me interessa se eu vou chegar nos 50, 100 milhões que eu quero na minha conta, não me interessa, mas eu vou morrer indo atrás disso. E aí, quebra a crença do financeiro, porque quando eu boto o financeiro, eu sei que eu vou ter que ter um negócio que afete muitas pessoas. E afete positivamente, senão elas não vão comprar de mim.
Eu sei que eu vou ter que mudar a minha comunicação e aprender a vender o meu trabalho. Eu sei que eu vou ter que aprender a confiar no meu produto e no meu serviço mais do que qualquer pessoa, porque se eu não confiar, ela não vai confiar. Eu sei que eu vou ter que aprender a me relacionar melhor com as pessoas. Eu sei que eu vou ter que aprender a criar vínculos de valor com as mulheres que compram de mim. Eu sei que eu vou ter que me tornar uma mulher que a outra mulher olha e fala assim, cara, o que ela aprendeu? Eu quero aprender com ela. Eu sei que os meus hábitos, os meus comportamentos, as minhas atitudes, elas vão ter que inspirar. Porque se não inspirar, ninguém vai comprar de mim. Ninguém quer comprar, ninguém quer fazer negócio, ninguém quer se casar, ninguém quer se envolver com uma pessoa que ela não se inspira. Por quê? Porque senão eu fico sozinha. Eu sozinha já sou boa o suficiente. Se eu estiver com uma pessoa que não cria isso em mim, eu não compro de você, eu não crio negócio com você, eu não crio parceria com você, eu não caso com você. Eu não permaneço 30 anos com você. Não permanecemos muito tempo com pessoas que não nos inspiram, com pessoas que não nos motivam a ser melhor e a aprender com aquilo que está do nosso lado. Então, quando eu boto essa meta de 100 milhões, de 50 milhões, eu sei a pessoa que eu vou ter que me tornar para chegar lá. E eu te garanto que não é dormindo até tarde, eu te garanto que não é comendo doce descontrolado, eu te garanto que não é mais indo para a balada, bebendo, ficando louca, usando droga, não é mais, porque essa pessoa era uma pessoa doente, que eu era num certo momento. E respeito, porque foi esse descontrole que fez eu estudar tudo que eu estudo, buscar, entender minha mente, entender as emoções, entender meu passado, as dores que eu trazia, o meu sistema, as falências, os abandonos, Então serviu, mas para me ensinar. E não para eu continuar procrastinando e justificando que coitada, olha o que fizeram comigo. Não dá. Então, para fazer um planejamento que você não fracasse, o primeiro ponto assim básico inicial é você saber que você consegue. E aí, como é que eu vou fazer isso? Muitas vezes a gente está tão automático que a gente se esquece de coisas que a gente fez no passado. E eu vou precisar que você olhe no passado. E pode ser uma coisa mínima, que você olhe no passado e você recorde de coisas que você fez que você jurava que eram impossíveis e você fez, você manifestou. Use talvez algumas fotos. Ontem eu fui na minha galeria de fotos e eu fui ver uma época que eu estava extremamente focada fisicamente. Eu não bebia álcool, eu acordava cedo, eu fazia jejum e aí eu tava com um corpo incrível. Só que naquela época eu era extremamente limitada. Mesmo que eu olhasse aquilo, eu não era satisfeita. Então eu olhei para essas fotos e eu percebi, uau, eu já cheguei nesse corpo. Se eu cheguei uma vez, eu posso chegar de novo. O que eu fiz lá para chegar nesse corpo? Eu fiz isso. Eu estou fazendo isso de novo? Estou. Estou fazendo isso, estou fazendo isso. Não estou fazendo isso, mas poderia fazer. Com isso, quando você volta no passado e você recorda coisas que você já fez, eu tenho muitas clientes que elas falam assim. Eu tenho uma cliente que ela falou pra mim, que assim me despertou. Ela veio pra mim na questão de dificuldade financeira. E aí a gente trabalhando ali na constelação, montando o sistema dela, ela falou, Cris... Não, a gente montou o sistema dela e eu observei que ela é viúva e ela casou com um cara que foi milionário. E ela trabalhava com eles e prosperaram muito. Ele já era rico quando se conheceram, mas ficaram milionários quando se uniram e ela contribuiu sendo parceira, sócia dele. E aí eu falei pra ela, você pode reconhecer que se você atraiu um homem próspero e rico, é porque você tem a energia de riqueza? Porque se você fosse uma pessoa escassa, você não ia atrair, você ia atrair uma pessoa escassa. Porque um rico não vai ficar com escasso, é energia desconsonante, ela vai te puxar. Ela falou, uau, eu não tinha pensado nisso. Ela falou, Cris, eu sei quando eu criei ele, eu imaginava ele nos meus sonhos, eu mentalizava aquilo, só que eu era muito jovem. E aí eu achei que isso não era real e eu esqueci disso. E eu falei, então volta atrás e lembra da energia que você emanava, do que você vibrava, de como você se comportava, como você se sentia quando você criou esse homem na sua vida. E o que vocês viveram junto durante todos os anos de casados. Então volta no seu passado e lembra quando você desejou um emprego que era praticamente impossível, você foi lá, fez a entrevista, passou. Quando você desejou uma aprovação, quando você desejou um aumento, quando você desejou um relacionamento, quando você desejou ter uma viagem. Cara, quando eu criei a minha viagem para Cancún, eu juro por Deus, eu falava todos os dias que eu ia para Cancún. Eu falava todos os dias que eu ia. Quando eu tava lá, naquele lugar, naquele hotel, vivendo aquela experiência, eu falei, cara, eu sou muito criadora. Não tem mais como alguém chegar para mim e falar que o que eu tô falando é uma mentira, é uma incoerência.
Quando eu olho pro meu relacionamento, quando eu olho pro meu corpo, quando eu olho para as viagens que eu já fiz, quando eu olho pra minha vida, quando eu olho pro meu trabalho, quando eu olho pra minha conta, quando eu olho pra tudo, eu vejo que o que eu falo é real. Primeiro você cria aqui. Depois você abre os olhos para ver as possibilidades. Eu não aceito mais trabalhar em um lugar fixo. O meu modelo de trabalho, o meu objetivo, quando eu olho meu caderno de criação, o meu objetivo é trabalhar 100% online de qualquer lugar, porque eu quero morar fora do Brasil, eu quero viajar. Quando você tem isso definido, você não vai mais dizer sim para uma coisa que não tem a ver com isso. Então, ainda que em algum momento alguma coisa aconteça, eu não vou bater na porta do shopping, como eu já fiz, e pedir um emprego lá. Por quê? Porque isso não faz mais sentido para a pessoa que eu quero me tornar. Eu quero me tornar uma pessoa que tem liberdade geográfica. Eu trabalho de qualquer lugar. Por quê? Porque isso é um valor para mim agora. Liberdade geográfica. Liberdade de atender a pessoa de qualquer lugar do mundo. De me conectar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, percebe? O poder de eu me sentir capaz e o poder de eu olhar para trás e lembrar as coisas que eu criei quando eu me sentia bem, quando eu me sentia corajosa, quando eu botei energia naquilo, sem achar que eu não era capaz, que não ia dar certo, e o poder de criar hábitos e rotinas de coisas que eu vou fazer que vai me levar para viver aquela vida. Então, esse é o ponto principal de você. Eu acredito, eu olho para trás, eu reconheço que eu já criei e agora eu madura. Tá? Isso não é papinho de coach, não. É papo de uma pessoa que vai trabalhar com a mente a seu favor. Eu olho para onde eu tô indo e eu defino. Então, criar um planejamento sem fracassar no meio do caminho é você ter total clareza de para onde você vai. Se você sabe... Vou te dar o meu exemplo, que eu sempre vou poder dar o meu exemplo. Se eu sei que eu quero continuar trabalhando com a internet, que eu quero mudar minha comunicação, que eu quero atingir mais de 3 mil pessoas daqui a 5 anos, que eu quero que a minha empresa extrapole o nível de faturamento financeiro, eu sei que eu vou ter que estudar sobre comunicação, sobre marketing, sobre venda, sobre estratégias de investimento. Eu não vou ficar gastando meu tempo olhando a política mais, porque eu sei que a política afeta muita coisa, mas ela não afeta a minha conta bancária. Por quê? Porque sou eu que crio. Eu não vou mais ficar olhando sobre assassinato, sobre feminicídio. Eu não vou ficar mais olhando os desastres que estão acontecendo no mundo e que eu não posso resolver, porque se nem o governo, se nem as pessoas que são capazes de resolver não estão resolvendo, eu também não posso. Pelo contrário, eu vou botar meu tempo e energia naquilo que eu consigo resolver. E inevitavelmente você vai criando. Não vai ser no começo. Talvez você leve meses e meses só para criar esse primeiro planejamento de para onde eu tô indo. No começo você não tem nem noção de para onde você quer ir. Você não tem nem noção de verdade quais são os seus sonhos. Eu ouvi numa das mentorias que eu faço que ela disse assim, antes que eu não sabia qual era meu sonho de verdade, eu dizia que meu sonho era viajar o mundo. E aí quando eu tive todo o dinheiro que eu tenho hoje, eu percebi que na verdade isso não era um sonho. Era um sonho que eu via na televisão e eu achava que era o que eu queria. Eu posso viajar para todo lugar, mas não é viver viajando o que eu quero. Então, muitos sonhos você vai achar que você tem, mas na verdade são sonhos que você tem porque você acha que não pode ter. Por exemplo, quero viajar para todos os lugares e viver viajando. Quando você puder ter, talvez você veja que não é bem aquilo. Quero morar numa mansão de 10 mil, não sei quantos metros e não sei quanto... Quando você puder ter, você fala, na verdade não era bem isso, era um pouquinho menor. Quando você fala, eu tô querendo aquela Lamborghini, aquele Porsche, não sei o que, quando você pode ter, você fala, talvez nem seja isso. Enquanto você não pode ter, você acredita que não tem capacidade, não tem, você cria vários sonhos. Mas quando a coisa acontece e você pode ter, você pode escolher tudo, aí você vê que, na verdade, não era tanto aquilo. É outra coisa. É um outro motivo. Então tem muitos sonhos que você tem hoje que você só tem porque seu pai não teve, porque sua mãe não teve, porque faltou tal coisa, porque talvez passaram necessidade, porque você foi abandonada. Muitos dos relacionamentos que a gente acha que a gente quer ter, às vezes nem é um relacionamento que a gente queria ter. Eu só tô projetando aquilo porque no fundo eu fui abandonada pelo meu pai, então eu tô buscando nesse homem alguém que não me abandone como meu pai me abandonou. Então percebe, eu tô criando isso por uma ferida e não por um desejo. Então a gente vai começar a planejar a nossa vida, criar estratégias e planejamento de acordo com uma coisa maior, com um sonho maior. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que
Esses sonhos, eles guiam o direcionamento, eles guiam para onde eu tô indo, só que muito mais do que isso, eles guiam a rotina, eles guiam... Sabe aquilo que a gente fala assim, cara, passou o dia todo e eu não sei o que eu fiz. Passei horas no meu dia e eu não faço ideia do que eu fiz, eu não me sinto produtiva. Isso só acontece porque verdadeiramente você não sabe para onde você está indo. E talvez se você não sabe para onde está indo, acontece uma coisa pior ainda, você não se sentir capaz e merecedora. E aí, eu vou te falar uma outra chave que vai virar aí na sua vida. Existem fases de evolução da nossa vida. Eu vou te trazer só 3 delas para que você encaixe aí na sua realidade e você veja se você está em alguma delas. A primeira fase é uma fase em que eu estou em um estado de inconsciência e de dor. Inconsciência do que aconteceu na minha vida, inconsciência de quem eu sou, inconsciência que existe uma força maior que nos rege, inconsciência que a vida é conquista, inconsciência que a vida é a felicidade, inconsciente das coisas que existem e em um estado de dor. Qual é o estado de dor? Eu odeio o meu relacionamento, eu tenho problema sexual, eu tô com uma doença física, eu sinto dores todos os dias, eu acordo com dor de cabeça todos os dias, eu levanto para trabalhar com raiva, eu falo mal de todo mundo, eu me dou mal com o meu relacionamento íntimo, eu julgo muito, eu brigo muito, eu tenho muito problema financeiro, toda vez que eu vou ter que pagar uma conta eu pago com dor, com sofrimento, eu não consigo vender meu produto, eu trabalho estagnado. Esse é um estado inconsciente de dor. A maioria da humanidade está nesse estado e ainda não reconheceu que isso é uma dor, isso é uma doença, isso é um problema que pode ser resolvido. Então ela nem sabe que tem solução, ela nem reconheceu que está na dor e ela não sabe que tem uma saída e ela não sabe nem procurar o que é. Por isso que na internet, quando deu o boom da internet, todo mundo começou a criar muito conteúdo. Porque o conteúdo, quando você lê, você fala, cara, faz sentido pra mim. Eu tô passando por isso. E aí você começa a reconhecer que você tem um problema. E aí a pessoa vai criando muito conteúdo até você entender que ela sabe resolver o teu problema. E aí você vai e compra dela. Essa é a dinâmica do marketing digital. Cria conteúdo para criar consciência, aí depois a pessoa entende que você pode ajudar ela e depois você oferta um produto ou um serviço. É isso que a gente faz aqui. A mesma coisa que eu tô fazendo com você. Eu tô criando consciência de que eu posso te ajudar a resolver uma coisa que é uma dor sua, que foi uma dor minha, e como é que eu posso resolver. É a mesma coisa. Todos nós estamos fazendo aqui. Não entra na infantil de achar que as pessoas estão aqui dando tempo, estudo, conhecimento delas à toa. Não, existe uma troca. Para eu trocar com você, você vai ter que me pagar. Vai ter que sair dinheiro da sua bolsa e você vai pagar pelo conteúdo que eu tenho. Você pega, a gente troca, você usa aquilo, muda a sua vida, eu uso o seu dinheiro, realizo meus sonhos. Essa é a dinâmica da vida. Então, existem muitas pessoas que estão nesse estado de inconsciência e de dor. Existe um outro grupo de pessoas que elas já identificaram a dor, elas já começaram a fazer um movimento, elas já mudaram alguns hábitos, elas já estão andando. Esse é o nosso início no processo de evolução. Elas já estão caminhando. Só que, como elas viveram, elas acabaram de sair do estado de dor, elas ainda têm muito medo, elas ainda têm muita energia negativa, elas ainda duvidam, elas acreditam, elas falam muito, eu penso positivo, eu vivo positivo, mas os resultados ainda não aparecem. Por quê? Ela vai ter que sustentar um tempo essa energia aqui. Pra quê? Pra que a mente dela entenda que ela mudou, ela saiu de um patamar, igual num joguinho de videogame, ela pulou de fase, então ela vai ter que se sustentar nessa fase, até que além dela ganhar tônus musculares, né, músculos, ela bote isso na rotina. E aí a terceira fase dessa jornada é a fase em que eu já sei que eu consigo, eu já vejo os meus resultados, eu olho pra trás e eu já vejo mudança e eu cada vez crio estratégias para ir mais além. Nesse momento a gente começa a ficar um pouco menos dependente das outras pessoas, a gente fica um pouco menos dependente de tantos livros, de tantos cursos e a gente começa a se gerenciar, se autoproduzir. Claro que a gente sempre vai ter que ter uma mentoria, alguém dando um apoio, mas aí você já está para um outro nível. Você já muda o nível de faturamento, você já muda o nível de amizades, você já muda o nível de moradia, você já está em outro nível. Então percebe, é uma escalada da evolução humana, não tem como. Qual desses níveis você tá? Você tem que se identificar. Todo o planejamento ele vai acontecer quando você identifica onde você tá, você reconhece, ajusta ali, muda a rota e começa a ir para um outro caminho. Eu criei para vocês
há 2 lives atrás, na live de terça-feira, lembrando para quem tá chegando aqui agora, eu faço essas lives todas as terças, quartas e quintas, às 8 e 8 da manhã. Então são umas lives semanais, 3 dias na semana. Na live da terça-feira, eu falei a primeira vez aberto para o público sobre isso de planejamento. Eu fiquei num período das férias viajando, fui para o Uruguai, fiz uma viagem incrível de carro, quero contar depois para vocês, compartilhar como que eu fui, quanto que gastou, onde que eu paguei, fui de carro, quantos dias, quero contar para vocês, que talvez algumas tenham vontade de fazer essa viagem, vou contar detalhes. E quando eu voltei da minha viagem, eu fui sentar e fazer o planejamento. O meu planejamento estratégico, por que é estratégico? Eu sei o que eu vou fazer, que horas eu vou acordar, quais são as atividades, que conteúdo eu vou estudar aquele dia, que oferta eu vou fazer, quando eu vou abrir curso, quando eu vou abrir mentoria, quantas pessoas eu vou atender. Então eu tenho uma estratégia para minha vida pessoal, para minha vida financeira e para o meu negócio. Então é um planejamento estratégico. Só que esse planejamento estratégico ele é criado depois de eu ler todos os dias aquele caderno que eu te falei, que é o caderno de criação e manifestação. Eu sei qual é o tipo de relacionamento que eu quero ter, eu sei qual é o nível de gordura que eu quero ter no meu corpo, eu sei quantos quilos eu quero estar na balança depois de um determinado tempo, eu sei para onde eu quero viajar, eu sei quando que eu quero ter filhos, eu sei quando eu quero criar minha casa, aonde eu quero criar, eu sei tudo, eu olho aquilo ali. Quando eu tenho isso bem planejado, eu pulo para uma outra ferramenta que eu chamei de planejamento estratégico. Eu fui fazer o meu planejamento estratégico para 2023. E aí eu contei aqui pra vocês na terça-feira e muitas de vocês falaram. Algumas falaram que tem um planejamento, mas que se sabota no meio do caminho e que não entende por que isso acontece. Então eu fiz essa live pra te contar por que isso acontece. Porque de verdade você não acredita que você vai atingir os seus objetivos. Então você faz só um planejamento pra fingir pra sua mente de que você tá focada e sabe pra onde tá indo. Aí você planeja, eu vou malhar 3 vezes na semana, eu vou investir R$100 por mês, eu vou emagrecer 30 quilos. Você faz essas metas, mas isso não é um planejamento, isso é metas. O planejamento ele vem antes de tudo, o teu sonho. Então o meu sonho é ser uma mulher disciplinada, equilibrada e saudável. Ah, esse é o sonho? Qual é o objetivo? Chegar aos 60 quilos até fevereiro. Ah, esse é o objetivo. E qual é a meta para esse objetivo? A meta é fazer um cardio de manhã de 30 a 40 minutos, ficar em jejum até meio-dia, cortar açúcar e excesso de gordura e fazer um treino no final da tarde de 1 hora a 1h30. Ah, entendi. Por quanto tempo eu vou fazer isso? Porque não adianta eu botar isso pro resto da minha vida. Eu vou botar por 2 ou 3 meses. Vou fazer de tudo para cumprir essa meta. Quando eu não cumprir, eu vou falar, por que eu não fiz? Ah, eu tava menstruada naquele dia. Ah, então eu já percebi que quando eu tiver menstruada eu tenho que fazer uma meta diferente. Ah, entendi, ok. Ah, naquele dia eu tava muito triste, eu vi um filme, que aquele filme me balançou. Nossa, então eu tenho que ficar mais atenta porque eu assisto. Por que eu não fiz aquele dia? Nossa, eu fiquei até tarde acordada. Acordada fazendo o quê? Então você começa a visualizar o que tá acontecendo na sua vida. Não tem mais uma garota. Não tem mais a emoção te balançando e te jogando pra lá e pra cá. Tem uma mulher madura que usa a si mesma e a ferramentas úteis para ela saber para onde ela tá indo. Então eu não faço só cardio porque eu acho bonitinho, porque eu me inspiro. Não, eu faço cardio porque eu sei que isso vai queimar tanto de calorias no dia e aí eu consumo tanto de calorias e se eu fizer isso eu tenho um déficit. E eu tendo esse déficit, depois de 3 meses eu consigo eliminar os 3 quilos a mais. Então percebe? É uma coisa coerente. Você não precisa estudar nutrição, você não precisa fazer cirurgia para que a coisa aconteça. Você consegue se você tiver paciência, estratégia e um planejamento. Então eu mostrei aqui pra vocês todo esse planejamento que eu faço. Esse planejamento ele inclui o meu ganho financeiro, quanto que eu quero ter. Eu faço ele com um período do ano e eu faço ele dividido mensalmente. Então se eu sei que esse ano a minha meta é fazer 1 milhão de faturamento, eu vou dividir esse 1 milhão pro período de ou mês ou semestres. E aí eu vou saber, eu vou fazer quantos lançamentos? Eu vou lançar mentoria ou eu vou lançar curso? Eu vou vender atendimento individual? Ou eu vou... Metade desse 1 milhão também é para investimento, porque eu invisto. Então percebe que é real, que fica claro? Quando você tem um sonho, quando você constrói um planejamento, quando tem objetivos reais e concretos, não adianta nada você falar, eu quero mudar minha vida financeira, eu quero ganhar mais dinheiro. Quanto?
Ontem eu ouvi uma pessoa também num curso que eu faço, ele falou que a primeira vez que ele foi para ter... Olha isso, ouve bem isso. Ele foi para psicóloga e ele vivia falando para ela, ele ainda era escasso naquela época, ele vivia falando para ela, preciso fazer mais dinheiro, preciso fazer mais dinheiro, preciso fazer mais dinheiro. Aí a psicóloga dele tirou 10 reais da bolsa e falou para ele, tá aqui, ó, toma dinheiro. Acho que ele ficou chocado com aquilo. Ela falou, você não quer fazer mais dinheiro? Você tá mais feliz agora? Toma. Você não disse que você queria mais dinheiro? Ele disse que ficou ali parado. E falou, uau. Ela falou, você disse que queria mais dinheiro. Tá aqui dinheiro, isso te faz feliz? Ele falou, não. Por quê? Porque é mais. Ela é mais quanto? Porque não adianta, se eu sei que eu quero todos os meses ter um ganho financeiro de 10 mil, e hoje eu trabalho de carteira assinada e eu ganho 2 mil, eu sei que eu vou ter que produzir causas para ganhar 8 mil. Se não dá para eu aumentar o meu ganho na minha empresa de 8 mil, ou eu vou ter que montar um negócio, ou eu vou ter que sair desse trabalho e dedicar mais energia, ou eu vou ter que começar uma coisinha que vai ser escalável, que eu consigo depois de alguns meses aumentar. Não dá para ficar no mundo da ilusão e achando que uma hora alguém vai chegar e vai te dar. Não vai. E se não chegar essa pessoa, você vai fechar os olhos, morreu insatisfeita. Eu botei uma pesquisa nos stories falando assim, seus familiares foram fracassados na vida? Algumas de vocês até balançaram, falaram, não foi fracasso e tal. Fracassado é um sentimento interno. Você morreu sabendo que você foi foda? Que eu fiz o que eu podia, eu me venci. Eu venci a mim, os meus medos, a preguiça, a sabotagem. Ou não, você fala, cara, eu não consegui vencer a mim. Eu não consegui vencer a porra da vontade de comer um doce. Eu não consegui vencer o colesterol. Eu perdi pro colesterol. Tu pensa nisso? Olha que loucura. Só que eu vou te contar, se você, que é uma criança, vê seus pais e seus familiares vivendo aquilo a vida inteira, e aí ele vive aquilo a vida inteira, e quando ele morre, ele morreu de uma diabetes, ele morreu de uma depressão, ele morreu com alguma coisa, aquilo entra na sua cabeça e você vai levar isso para uma próxima linhagem. É possível a pessoa morrer por depressão, é possível a pessoa morrer por diabetes, é possível a pessoa... Então você vai arrastando essa herança para as outras gerações como uma coisa possível. Mas quando você quebra esse ciclo e você fala, filho, eu aprendi a fazer um planejamento de botar a coisa pra acontecer, depois de 10 anos eu tava ali, ó, com uma empresa faturando milhões. Essa sou eu. Não interessa, todos os dias da minha vida eu não desisto disso, eu tô indo pra lá, eu vou fazer isso. Quando eu tô lá na academia morrendo de preguiça, eu boto assim, eu quero que meus filhos saibam que eu fui uma mulher disciplinada. Eu quero que meus filhos tenham orgulho de eu ter sido uma mulher milionária. Eu quero que meus filhos estudem em grandes escolas, façam outras línguas para que eles possam ir para fora do mundo e ver como o mundo é gigantesco sem se achar que eles são incapazes. Eu quero que meus filhos... Então não é só por mim. Eu penso na herança que eu quero deixar. E aí eu recebo tudo que veio de trás, eu recebo toda a dor, todo o peso, toda a vitória, toda a conquista que eles me entregaram e eu uso isso aqui para me potencializar. Então, esse planejamento, ele é uma coisa, não é uma coisinha, vamos fazer meta para 2023, perder 3 quilos, não é sobre isso. A coisa precisa estar muito bem estruturada sobre os seus sonhos, senão você desiste, senão não vai acordar às 5 da manhã. Senão não vai fazer um cardio, senão não vai fazer jejum, senão não vai se mudar internamente para atrair o relacionamento. Depois que eu tenho noção dos sonhos, eu vou traçar objetivos materiais. É uma casa de tanto, se é comprada, é tanto que precisa para comprar, se é alugada, é tanto, é falar para tantas pessoas, é fazer tantas vendas, é abrir tantos cursos ou vender tantas roupas. Você começa a traçar o objetivo e esse objetivo ele vai se deteriorar, se despedaçar em pequenas metas. Então, talvez muitas das minhas metas, elas sejam só para abril. Mas eu sei que eu tô indo para lá. E além disso, você que ainda tá no período de menstruação, você que ainda não tá na menopausa, você precisa saber quais são os seus períodos de oscilações hormonais e emocionais. Que isso vai afetar a tua vida. Aí você tá se culpando pra caramba porque não fez boas vendas num dia que tá ali no começo da menstruação, tá morta, só queria ficar quieta em casa, mas você fez lá porque achava que precisava de dinheiro. Não, eu começo a criar meu planejamento de uma maneira estratégica para que atenda à minha necessidade, aos meus desejos, mas também ao meu momento. Eu não sou homem, nós não somos homens, nós não somos lineares. Nós oscilamos, nós temos 4 fases. Se você ainda não sabe disso, você tem que aprender a saber e estudar sobre isso. Temos 4 fases dentro de um mês. Passamos por 4 fases.
Duas delas são energia externa, energia para o mundo, energia de comunicação, de venda, que é a energia que eu tô agora. Você percebe que eu tô numa energia diferente. E duas fases dessa, que é metade do mês, é energia interna, é análise, é estudo, é quieta, a calmaria, é ficar juntinho de você, é se acolher. Então, tudo isso precisa ser estudado e analisado no momento que a gente vai fazer um planejamento. Você foi para a escola no começo da sua vida e eles te ensinaram detalhes de como escrever seu nome, de como ler um livro, de como aprender sobre matemática, de como aprender sobre ciência. Você aprendeu. Então foi um ser humano, um adulto que veio para você com informações que você não tinha e te entregou. Você ouviu, aprendeu, colocou em prática e hoje você é uma mulher diferente. Então existem informações que a gente precisa ter para que a gente tenha novos hábitos e comportamentos. E criar um planejamento verdadeiro e feminino é algo que vai mudar a nossa vida. Não vai mudar a nossa vida pegar só, entrar na internet, pegar planner. Ah, lá tem metas. Se fosse isso, por que muitas não conseguem? Eu não conseguia. Até entender tudo isso que eu entendo hoje e perceber que isso é um método. Então, na terça-feira eu falei disso, eu expliquei, eu falei que eu fazia meu planejamento e muitas de vocês vieram pedir para eu ensinar. Isso não é uma coisa que eu vou ensinar numa live. Isso é uma coisa que eu estudei muito e que eu tenho prova real de que acontece e que funciona. Então, eu criei uma Masterclass. Masterclass é um evento de 2 dias. Por que chamamos de Masterclass? Porque é uma aula onde a pessoa vai te entregar um conteúdo prático que você vai utilizar na prática, aplicar no dia a dia e extremamente aprofundado. Não é uma coisa superficial, não é ler alguma coisinha, não. Ela estudou anos, ela tem prova real de que aquilo funciona e ela vai te entregar aquilo em um período curto de aulas. Seja 1h30, seja 2 horas, seja 3 horas. E aí eu reparti 3 horas em 2 dias. Vão ser 1h30 um e 1h30 em outro. Acontece semana que vem, 17 e 18, às 7h30 da noite. Nessa Masterclass eu vou te explicar esse passo a passo de como ter clareza sobre sonho, como desbloquear os sabotadores que estão te limitando, que não te fazem acreditar, que te fazem procrastinar, que te fazem duvidar, que te fazem ser muito crítica, que te fazem se julgar o tempo todo, e aí você acha que não pode, por isso que não pode, não monta um planejamento, não chega onde quer, passa um ano, mais um ano frustrada. Você vai aprender várias ferramentas de autodesenvolvimento. E aí, por que eu criei isso? Porque eu acho que vai fazer muito sentido para vocês que me acompanham, que a maioria de vocês tem o desejo de trabalhar ajudando outras pessoas. Eu separei 8 ferramentas de desenvolvimento pessoal, só que você vai utilizar, claro, primeiro em você, só que eu vou te aconselhar a utilizar essas mesmas ferramentas com outras pessoas, sem fins lucrativos no começo, para que você ganhe empoderamento de que é real, que funciona, que aquilo muda as pessoas. Então você pode usar essas ferramentas como pro bono, atendendo outras pessoas, falando, olha, eu aprendi uma técnica, deixa eu aplicar em você, e você utiliza nas pessoas, e ao ver elas se transformando, e ao aprender a atender uma pessoa no 1 a 1, elas também vão te dando depoimento. Depois de alguns meses, você já percebe que você pode atender as pessoas ajudando de alguma maneira. Não interessa quanto você vai cobrar no começo. Não interessa se vai ser atendimento individual ou mentoria. Mas pode ser uma possibilidade de você, além de ajudar outras pessoas, criar uma veia de negócio para você. Porque se você não cobrar das pessoas, se você não entregar algo e não cobrar, elas vão gastar com McDonald's, elas vão gastar com bebida, elas vão gastar nos excessos e não vão gastar com a cura que elas poderiam estar recebendo de você. Então eu criei essas 8 ferramentas para você se trabalhar, a gente vai trabalhar juntas e você utilizar em outras pessoas. A gente vai desenhar detalhes dos teus sonhos, dos objetivos e traçar as metas. As metas para mês, para dia e para um determinado período mais longo. Se você eu quero entrar na internet e lançar um curso, não é de uma hora para outra. Então, talvez em 6 meses, no primeiro mês você vai entender o que você pode ofertar, qual é as dores da pessoa que você quer fazer. No terceiro mês você começa a criar conteúdo, no quarto mês você começa a fazer uma anunciação, no quinto mês você estrutura tudo e no sexto mês você entrega a mentoria. Percebe que é um passo a passo? Não é de uma hora para outra. Mas tudo aquilo que você desejar, você vai conseguir se você colocar em prática. Se você parar de ficar na loucura mental e colocar isso de um jeito estratégico. Então eu chamei de bússola feminina. Por quê? Porque a gente vai estudar até os ciclos femininos. A gente vai saber exatamente... Tá menstruando? Não, não tá menstruando. Então a gente vai se basear na lua. Eu vou saber exatamente, eu criei um calendário para vocês que tem todas as fases da lua, para você saber a fase e a energia daquele período. Se você deve ir para fora ou se você deve ficar para dentro. Mas se você ainda tem menstruação, você vai olhar as fases internas junto com as fases da lua. Tem períodos que internamente a gente tá quieta e lá fora tá pedindo pra gente pra fora. Então você vai ter que entender essas duas energias para você usar isso a seu favor. Porque para pensar.
A lua influencia a maré, influencia os bichos, influencia a natureza, a vegetação. Por que ela não vai influenciar uma mulher que tem um útero que nós chamamos de lua interna? Ela influencia. Quando eu entendo isso, eu uso essa energia a meu favor. Eu paro de me sabotar, porque tem muitas vezes que tá acontecendo uma loucura lá no céu, com os astros, com os planetas, e quem estuda astrologia sabe disso, que o problema não é você, gata. E aí você tá se matando, achando que aquele mês acabou a vida, mas na verdade tá acontecendo um que a gente chama de Mercúrio retrógrado lá. Então tá uma cagada lá em cima e influencia você. Calma, não é só você, calma. Para de achar que é só sobre o teu umbigo. Existem coisas maiores que te regem. E aí a gente vai aprender a criar esse planejamento estratégico feminino, colocando o teu feminino na prioridade, colocando o teu feminino como foco para que a gente crie as estratégias de acordo com isso. Tem muitas de vocês que talvez a estratégia vai ser só beber mais água. Fazer um mês inteiro bebendo água de uma certa quantidade. Mas se você bota no pequeno que você foi capaz de romper uma limitação e instalar um novo hábito, quando você cai nessa ficha, você fala, eu vou instalar agora mais um. E aí você instala mais um. E você instala mais outro. E você instala mais outro. Então, nessa masterclass, que vão ser 2 dias, no primeiro dia eu vou te entregar um material, que eu criei um material exclusivo para vocês. Tem mais de 97 páginas, tá? Vou entregar também todos os slides das aulas que eu quero dar. E nesse material você vai ter um guia para você se acompanhar o mês todo, o ano todo. E aí você vai olhar as fases, as metas, o compromisso para aquele mês. Você tem um planner que faz todo o acompanhamento. Não tem como. Lembra que eu te falei que eu acordo 5 horas da manhã e eu olho o caderno? Você vai ter isso na sua mão. Então, desculpa, mas se naquele dia você fala assim, olha, acordei puta porque briguei com a pessoa e tô com ódio da vida, olha lá pro caderno. Ah, não, mas hoje eu tenho que fazer tal atividade, eu vou fazer. Ou hoje eu não consigo fazer isso, eu vou jogar para esse outro dia. Você vai saber exatamente quais são as tarefas urgentes, prioritárias, aqui tanto faz se você fizer, e aquelas que vão te levar para outro nível de experiência. Você vai ter detalhado ali, você vai ter todas essas ferramentas. Então, aquilo que eu te falei, eu te aconselho a usar essas ferramentas com outras pessoas. Pega uma filha, pega uma sobrinha, pega uma irmã, vai na brincadeira. Porque muitas de vocês querem ajudar outras pessoas, mas não conseguem ainda. Ah, eu não sei como ajudar, eu não sei o que fazer. Então usa só isso, usa esse caderno. Eu vou te entregar ele em PDF, você pode imprimir para outras pessoas e entregar. Não tem problema quanto isso. É sobre prosperidade, tá? E aí você entrega para outra pessoa. Você começa a atender outras pessoas devagarinho. Quando vê, você se tornou uma facilitadora, uma terapeuta, uma coach. Não interessa o nome que você vai dar. Se você entrega resultado, é isso que a pessoa quer. Ela só quer sair da cagada que ela tá vivendo, da dor que ela tá vivendo e resolver alguma coisa. Então, se você sabe que você pode, para de ficar escondendo isso das outras pessoas. E aí vai ter tudo isso. Amanhã eu vou fazer mais uma live contando detalhes, porque eu reservei aqui todo o conteúdo programático, mas vai ficar muito longa a live de hoje, não vou falar tudo pra vocês, mas amanhã eu faço uma live só falando do conteúdo programático. Eu criei isso chamando, mais uma vez, Bússola Estratégica Feminina. Porque é uma bússola que vai te guiar todos os dias, durante todo esse ano, para que você atinja o objetivo que você quer. E uma das coisas mais específicas que eu coloquei lá, e vocês vão ver na hora que eu falar para vocês, é que metas mensuráveis e alcançáveis. Eu tenho que mensurar. Hoje eu me pesei na balança e eu eliminei 200 quilos. Então é mensurável. Eu tô vendo que o que eu tô fazendo é real, tá funcionando. Por quê? Porque eu posso mensurar. Eu tô vendo que na balança, ao invés de subir, eu tô diminuindo. Então é mensurável. Eu botei 60 quilos para perder, porque eu sei que só falta eu perder 3. Eu não vou botar 20 quilos. Por quê? Porque eu sei que é meio que irreal. Então eu vou botar coisas alcançáveis. E quando você tiver alguém te direcionando, você não vira louca. Você vai falar, é real, tem alguém me auxiliando, não vou pirar. E aí o que eu fiz pra gente? No primeiro dia é só conteúdo, eu te entrego material, te explico tudo. E no segundo é só aplicabilidade, a gente vai aplicar na prática, fazendo ali. Eu fazendo com vocês, eu vou imprimir uma zerada pra mim, vou fazer com vocês e a gente vai fazendo juntas. Surgiu alguma dúvida, levanta a mão e a gente vai lá e trabalha na tua dúvida. Surgiu um medo, a gente vai lá e trabalha no medo. Surgiu um sabotador, a gente trabalha no sabotador. Vão ter testes para você reconhecer todos os sabotadores, para você identificar os seus temperamentos, aquelas coisas que te potencializam e que te dificultam na vida. E outra coisa... outra coisa que é importantíssima. Eu vou criar um grupo para que a gente fique em contato por 30 dias.
Porque mesmo que você implemente comigo na hora todas as ferramentas, talvez aconteça algumas coisas no meio do caminho. Então vai ter um grupo de apoio para que a gente fique conversando pelos próximos 30 dias. Surgiu alguma coisa? Surgiu um problema? Surgiu um sabotador? Fala no grupo, que aí a gente dissolve aquilo juntas, a gente trabalha ali no grupo. Então vai ter 30 dias esse grupo aberto. E mais uma coisa que eu fiz de bônus, e mesmo para quem já conhece, mas tomara que seja uma pessoa que ainda não conheça, eu vou sortear uma constelação, uma sessão de constelação familiar, só para quem estiver no grupo desse planejamento que a gente vai criar. A constelação hoje ela tem o valor de 440. Então, só a constelação, quem ganhar, já está pagando muito mais do que recebeu. Como não tem esconderijo, como é um trabalho digno, eu tenho respeito por isso que eu criei, que eu estou entregando para você, não tem por essa de eu esconder valores. O valor é 237. Você pode pagar R$237 à vista, ou você pode parcelar isso de até 12 vezes, dá 25 e uma fração, porque tem as coisas lá do cartão. Mas olha só, quanto é que vale realmente, quanto é que vale para você ter uma ferramenta em que você consegue planejar para onde você está indo, sem ter o medo de se sabotar no meio do caminho, porque você sabe por que você está fazendo. Quanto é que vale para você? Valeu para mim o meu relacionamento saudável. Valeu para mim as viagens que eu consigo fazer hoje. Valeu para mim olhar no espelho e ver o corpo que eu quero. Valeu para mim estar há mais de 2 anos sem tomar remédio para nenhuma dor. Valeu para mim ter todos os meus exames em dia. Valeu para mim isso. E eu quero te repassar todo esse conhecimento, para que com todo esse conhecimento você tenha um embasamento, porque a mente lógica, o subconsciente a gente vai ter que acessar através de emoções e tem um exercício só pra gente trabalhar o subconsciente, tá? Mas a mente lógica, ela precisa de informações reais para ela falar, faz sentido. Então eu vou te dar todo um conteúdo para que a mente faça sentido e eu vou te dar um conteúdo para que o subconsciente te ajude a trabalhar com isso. Então esse era tudo que eu queria te trazer hoje sobre planejamento, o porquê da gente fazer, qual é o objetivo de fazer. Se você ainda não tá em nenhum dos grupos que eu tenho, onde eu tô colocando mais informações, onde eu tô fazendo vídeo informativo, onde eu dei um PDF para vocês, informando todo o conteúdo programático, tudo que vocês vão ver nessa aula. E aí, se você não tiver em um dos grupos, ou entra no grupo, ou me chama aqui no direct, que eu te mando esse PDF para você olhar, para você ver se faz sentido para você, se você quer esse planejamento para esse momento. E o que é mais incrível? Você vai acessar as aulas gravadas por 2 anos. Você vai ter ali acessando quantas vezes você quiser. E esse planejamento, você consegue modificar ele para o próximo ano. Então, você vai ter um material que para o próximo ano você pode usar o mesmo material. A Carla perguntando aqui como entra no grupo. Carla, no perfil do Instagram fica um link. Eu lembro que uma pessoa falou assim pra mim, o que é óbvio pra você não é óbvio pro outro, tá? Uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Cris, o que é bio? Eu falei, entra no link na bio. E ela falou, Cris, o que é bio? Eu não sei o que é bio. E ali eu percebi que nem todo mundo sabe o que você sabe. Para de achar. Mas, por isso que eu explico hoje. Tem um link que fica no perfil do Instagram, que se chama o link de acesso, mas ele fica na bio, que é a biografia. Entra no link que lá tem acesso para os grupos. Se você não conseguir, me chama no direct que eu mando direto para você o link do grupo e lá eu tô colocando vídeo, lá eu tô explicando coisas assim incríveis. Tem um vídeo que eu fiz que eu vou soltar lá hoje, é um vídeo mais longo, mas ela fala das dores que o nosso feminino carrega de fracassar, de não saber planejar. Então deixa eu te falar uma coisa, muito para além de você alcançar só os seus sonhos, não saber fazer planejamento é uma dor do feminino. Nós não soubemos fazer planejamento de carreira, nós não soubemos fazer planejamento financeiro para poder ter os nossos filhos com pais. Muitas mulheres têm a grande dor de não poder nem ficar em casa para cuidar dos filhos, porque ela tem que trabalhar e ela não consegue imaginar, planejar um trabalho que ela faça de casa. Então, o planejamento que eu estou te entregando não é só para o ano de 2023, é para a vida inteira. Então, recebe com muito carinho essa oferta, recebe com muito carinho esse conteúdo, porque ele vem assim do fundo do meu coração e eu sei o quanto que isso é útil na nossa vida. A minha área de formação é a área contábil. Toda empresa tem planejamento. Toda empresa sabe para onde ela vai, quantos funcionários ela quer admitir ou demitir, quanto ela quer ter de faturamento, quanto ela precisa de venda, qual produto ela vai incluir. Toda empresa tem. Por que o ser humano não tem? É por isso que a gente se destrói. E gasta tempos e tempos, e vidas, e meses fazendo algo que não faz sentido. Então, mais uma vez, para quem tá entrando aqui agora,
eu criei essa masterclass de 2 dias que se chama Bússola Estratégica Feminina para você criar um planejamento para 2023 utilizando a tua energia feminina, os teus ciclos, os ciclos da lua, alinhando sonhos, objetivos e metas que são totalmente diferentes e traçando uma rotina que vai te levar depois do final do ano para onde você quer. Seja um crescimento absurdo ou seja pequenos crescimentos, cada um tá na sua realidade. Mas para mais informações, amanhã eu vou fazer mais uma live explicando mais só sobre isso, não vou ter todo esse conteúdo, vou explicar. Mas entra no grupo ou me chama no direct, me chama no WhatsApp que eu te passo mais informações, tá?